Bom, falando da retinoscopia estática, que técnica é essa? Aqui eu fiz um esboço, uma revisão tópico a tópico sobre quais são os objetivos, quais são os pré-requisitos e como realizar a retinoscopia estática. Primeiro vamos falar um pouco sobre os objetivos, certo? O objetivo, como eu falei na apresentação, é avaliar o estado refrativo, porém, uma informação adicional, com a acomodação em repouso. Então isso aqui é muito importante ser levado em consideração. Sempre quando eu vou falar de retinoscopia estática, eu gosto de frisar essa questão da acomodação, porque alguns profissionais ou alguns estudantes levam isso pouco em conta. Nós temos que lembrar que o optometrista brasileiro ele não utiliza ciclopegia para relaxar a acomodação. Ou seja, toda vida que nós formos realizar uma retinoscopia estática, nós temos que ter o máximo de controle da resposta acomodativa. Porém, na maior parte das vezes, nós não conseguimos ter esse controle com 100% de eficácia. O que acontece em várias situações, como por conta da luminosidade, por conta da distância que você está utilizando para avaliação do paciente. Então, nós temos que ter o máximo de controle diante das respostas de acomodação. Como que nós conseguimos fazer isso? Eu acabei de falar algumas dicas, porém, vamos revisar quais seriam as formas de a gente manter um ambiente controlado para a resposta acomodativa. Daí nós teríamos que ter cuidado com a questão da distância de avaliação do paciente, ou seja, o ideal seria que se o paciente está olhando ao infinito, o que é o infinito óptico para nós? O que é o infinito óptico para o ser humano? Seria 6 metros. Então o ideal é que fosse a avaliação feita a 6 metros. Ah, Rebeca, mas tem situações que a gente não consegue manter os 6 metros. Ok, vai ter situações que você vai usar 4 metros, 3 metros e meio ou 3 metros. Porém, quando você sai da situação do infinito óptico, ou seja, quando você sai da situação dos 6 metros, você sabe que você já não está num ambiente 100% controlado. O que isso quer dizer? Que você já não está mais num ambiente em que a acomodação está 100% relaxada, ou quase que 100% relaxada. Então, quando você for tomar os próximos passos após a retinoscopia, você já tem que lembrar disso. Então, a distância de observação do paciente, uso das lentes de trabalho, tá? Que alguns profissionais não gostam de utilizar lente de trabalho. Eu deixo isso muito tranquilo, muito à vontade. Ah, Rebeca, eu não gosto de usar lente de trabalho, de +2, de +1,5. Uma das funções da lente de trabalho é compensar a minha distância de trabalho como avaliadora, a sua distância de trabalho como avaliador. Porém, tem profissionais que não gostam de utilizar essa lente por conta da visualização, por N fatores. Mas não existe uma regra. O que a gente preza com relação à lente de trabalho não é somente por conta da distância, mas porque por ser uma lente positiva também acaba contribuindo para o relaxamento da acomodação. Então essa seria uma forma também de você conseguir tentar mais ou menos controlar a resposta acomodativa. Uma outra questão é: será se o paciente está olhando para longe ou não está na hora que você está fazendo a retinoscopia? Isso é muito importante. É por isso que em algumas situações com pacientes infantis nós não conseguimos fazer a retinoscopia estática porque é necessário que o paciente esteja olhando no infinito óptico, ou seja, esteja olhando para longe para garantir o relaxamento da acomodação. Outra coisa também, luminosidade. Você pode manter um ambiente mesópico, ou seja, com meia luminosidade. Esse ambiente com meia luminosidade faz com que a gente tenha uma resposta acomodativa reduzida, certo? Porque quanto mais luz, mais resposta acomodativa, quanto menos luz, diminui a resposta acomodativa. Então essas são formas de você tentar manter a acomodação mais ou menos no estado de repouso. Então o objetivo principal é avaliar o estado refrativo com a acomodação em repouso. Esse é o objetivo da retinoscopia estática. Mas será que a gente consegue realizar essa técnica em todos os pacientes? Eu digo para vocês que não. Eu acabei de falar que em algumas situações com pacientes infantis nós não conseguimos realizar retinoscopia estática, justamente porque às vezes a criança olha para o retinoscópio, às vezes ela brinca ali com a luz e acaba realmente, às vezes ela olha para longe, às vezes não. Tem crianças que cooperam, tem crianças que não cooperam. Então nem sempre você vai conseguir realizar a retinoscopia estática nas crianças. Então quais seriam os pré-requisitos para a realização dessa técnica? Primeiro, ter visão binocular. Isso é muito importante. Por que é importante o paciente ter visão binocular? Quando o paciente, vamos supor que o paciente tem um estrabismo, ou seja, um olho está desviado e o outro está normal. Quando você vai fazer a técnica de retinoscopia estática, eu até coloquei bem aqui, ó. O paciente tem que estar, você faz uma avaliação monocular, mas o paciente tem que estar com os 2 olhos abertos. Por quê? Porque o olho que você está avaliando, normalmente se você está levemente na frente desse olho,
E o outro olho que você não está avaliando, ele está olhando, observando o infinito óptico. Lembra que a acomodação, ela tem uma função, ela tem uma relação que qualquer estímulo que chega num olho vai chegar no outro olho. Então, se eu consigo relaxar um dos olhos, o outro olho também vai ter uma resposta de relaxamento. Então, se você fica na frente dos dois olhos, vai acontecer que a acomodação vai entrar em atuação. Agora, se você distribui, se você fica levemente na frente de um olho, mas o outro está olhando lá na frente, a resposta de acomodação fica mais neutra. Tá? Então, quando você está diante do estrabismo, se for um estrabismo monocular, ou seja, só um olho desviado, você vai ter uma situação, vai ter um momento em que o paciente, um dos olhos você vai estar na frente e o outro vai estar desviado, ou vice-versa. Então, você nunca vai ter realmente uma resposta confiável dessa retinoscopia estática, vai ficar similar à retinoscopia dinâmica. Então, na ausência de visão binocular, nós tomamos como a técnica de dinâmica para a realização da retinoscopia, que a gente vai falar depois. Tá? Então tem que ter visão binocular garantida e cooperação do paciente. Se o paciente não coopera, ou seja, ele tem que estar consciente, certo? Ele tem que seguir as regras de observar, olhar para longe, manter ali mais ou menos, né, vamos dizer assim, um comportamento razoável para poder você conseguir realizar a retinoscopia nesse paciente. Então tem que ter o mínimo de cooperação para a realização dessa técnica. Então qual seria o passo a passo? Primeiro, normalmente a gente utiliza o retinoscópio, né? Não tem outra forma. Fazer retinoscopia tem que utilizar o retinoscópio, certo? Você pode utilizar para avaliação refrativa o Grins ou o refrator ou a caixa de prova, tá? Isso é muito particular de cada um. Grins, caixa de prova e régua de esquiascopia. Também dá para utilizar a régua, apesar de que pela técnica de esquiascopia que eu falei no vídeo anterior, você teria que ter as lentes cilíndricas para neutralização esferocilíndrica, mas também tem como fazer com a régua de esquiascopia. Então, utilize esses materiais, tá? Qual é a regra? O paciente tem que estar olhando no infinito óptico, lembrando que o infinito óptico é 6 metros. Se ele está mais perto, 4 metros, 3 metros, você já não consegue mais garantir um ambiente adequado para o relaxamento da acomodação. Lente de trabalho de mais 2 ou mais 1,5. Essa lente de trabalho mais 2 ou mais 1,5 vai depender da distância que você está de trabalho. Ah, meu braço ele dá 50 centímetros na distância para fazer retinoscopia. Então significa que a minha lente de trabalho é uma lente de mais 2. Por quê? Porque se eu pegar a minha distância, que é 50 centímetros, e transformar em dioptrias, eu vou usar a fórmula, que é 1, D é igual a 1 sobre F. D é a dioptria que eu quero saber. O F é o foco, que é a distância. Esse foco ele tem que estar em metros, então vai ser D igual a 1 sobre 0,5. Eu transformo 50 centímetros em metros. Se eu dividir isso aqui, vai dar 2 dioptrias, certo? Só que alguns avaliadores, especialmente os meninos, têm um braço um pouco maior. E às vezes esse braço já alcança ali 60 centímetros. Se alcança 60 centímetros, 66 centímetros, se a gente fizer o cálculo dessa fórmula, nós vamos encontrar que a lente de trabalho para a pessoa que tem um braço de 60 centímetros ou para quem está um pouco mais distante seria 1,5. Só ressaltando que alguns refratores, eles vêm com a lente de trabalho já pré-determinada. Nós temos refratores com uma lente de trabalho de mais 2 e refratores com a lente de trabalho de mais 1,5. Você, quando vai adquirir seu equipamento, tem que saber, procurar se informar no manual qual é a lente de trabalho daquele aparelho, para que você fique na distância adequada. Por quê? Porque se você estiver mais perto, ou se você estiver mais longe do que a distância ideal, você vai encontrar variações refrativas, ou seja, você vai encontrar mudanças na dioptria do paciente, porque você não está com a lente adequada à distância de trabalho que você está, tá? Como eu falei, a avaliação é monocular, ou seja, você faz um olho, depois faz o outro, porém, o paciente vai estar com os dois olhos abertos, porque ele tem que estar olhando lá no infinito, certo? Mede a iluminação e a distância de trabalho de 50 a 60 centímetros, dependendo da distância que você prefira. O mínimo é 50 e no máximo 60, porque senão, quanto mais longe, mais difícil de você observar as sombras esquiascópicas. Então, essa seria a retinoscopia estática.